que nos conduza sempre nessa jornada, nessa vida e em todas as nossas ocasiões, presentes e à distância. Para que todos nós, inspirados nas suas palavras, nos seus ensinamentos, no sentido maior de tudo aquilo que ele nos trouxe, e possamos assim fazer uso de forma correta, consciente e racional, compreendendo que nada nos chega ao acaso. Não estamos à deriva e jamais estaremos, obrigado, jamais estaremos desamparados. Então, primeiramente, eu quero pedir desculpas pelo momento de atraso, e a gente se programa e aí muitas vezes as pessoas que estão com a gente não compreendem tanto, mas a gente chegamos a tempo. E é um prazer estar aqui com todos vocês nessa noite. Quem está visitando a casa Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes pela primeira vez? Tem alguém? Ótimo. Então são todas pessoas que já estiveram aqui em algum momento e por algum momento estamos aqui juntos novamente. O capítulo que nos reserva essa noite é o capítulo 20 do Evangelho, os trabalhadores da última hora. Obrigado. E aí entra uma questão que nós precisamos olha, quando vocês forem reencarnar, na programação, coloque uma estatura média, porque assim, aquele dito popular, quanto maior é o tombo, é sério. Eu levei um tropeção e aí eu, na tentativa de me equilibrar, tinha um desnível na calçada, eu pisei no vazio. Eu não cheguei a cair, mas o tranco da coluna foi cruel. Mas está tudo tranquilo. Então, ao nós vermos esse capítulo do Evangelho, os trabalhadores da última hora, o quesito que nos traz aqui, os últimos serão os primeiros. Mas nós precisamos reviver o que esse capítulo nos traz no ensinamento de Jesus. E nós vamos tentar, nessa noite, vamos fazer um paralelo entre o que a parábola nos mostra e o que na nossa vida cotidiana, como Jesus está tão presente. E quanto tudo isso é tão atual em nossa jornada. Então, se nós formos observar na parábola, é aquele servidor, ou aquele produtor, que, tendo a sua produção, convoca os trabalhadores para vir fazer a colheita da uva. E ele chama um grupo. E esse grupo se movimenta até a sua propriedade, no sentido maior de efetuar o seu trabalho. Horas depois, percebendo que havia necessidade de mais trabalhadores, ele manda um dos seus até a aldeia, a cidade, convocar novos trabalhadores. E aí, tempo depois, chegam outros para darem o apoio na colheita da uva, que naquela região era o produto principal. E aí chegam esses novos trabalhadores, já na segunda hora do dia, para efetuarem a atividade da colheita. Percebendo que ao longo do dia haveria necessidade de ter mais trabalhadores e que essa produção precisava ser colhida, porque algumas frutas, alguns produtos têm particularidades que quem produz sabe.
Eu tive uma época que eu morei no Espírito Santo, e lá eu morava num sítio e a gente produzia morango. E morango tem um horário que você colhe, é sempre pela manhã. E você tem que colher até um horário que o sol não está muito a pino, né, vamos dizer assim, porque depois você tem que fazer uma borrifação nele todos os dias. E no dia seguinte você já tem mais produtos para colher. É sempre assim. Então existe essa demanda que precisa estar atento. E esse produtor, percebendo que na terceira hora do dia, já mais avançada, havia necessidade para concluir a sua colheita, que ele precisava de mais trabalhadores. E aí foi até um local e onde haviam vários ali sentados e que não tinham conseguido naquele dia serem convocados. E ele, então, questionando, eles retrucam dizendo: nós estamos aqui e não tivemos ainda nenhum trabalho. E ele, então, convoca esses para serem os seus cultivadores lá para fazer a colheita, auxiliá-lo nessa colheita. E nesse contexto todo, ele consegue, ao longo do seu dia, ainda havendo a necessidade, chegam os últimos. Na quarta hora daquele dia, ele consegue mais um grupo para finalizar a colheita da uva. Ele era um produtor de vinho. Então a uva, além de ser colhida, também precisava ser macerada. Ela precisava, na forma mais antiga, ela era pisoteada, depois era estratificada para tirar aquela seiva, o suco, né? Que é a essência dela para a produção do vinho na fermentação, que é o néctar que todos colocaram. E aí, ao final do dia, ele vai até os seus trabalhadores e chama os últimos para que ele possa estar efetuando o pagamento. E o pagamento combinado era um denário para um dia de trabalho. Então, aqueles que chegaram mais no final receberam um denário. Aqueles que chegaram na terceira hora, na segunda hora, igualmente. Mas aqueles que chegaram primeiro já pensaram por si mesmos: nós que chegamos primeiro, trabalhamos mais tempo, vamos receber bem mais. E na hora do acerto de contas, eles questionaram o produtor: mas nós chegamos aqui primeiro e trabalhamos muito mais, e aqueles que chegaram já ao final receberam o mesmo tanto. E o produtor, muito justamente, disse: o que nós combinamos? Eu disse que pagaria o que era justo, e estou pagando o que era justo. Nós combinamos um denário e cada um recebeu porque a intensidade do trabalho foi necessária. Então, nessa parábola, onde Jesus mostra e demonstra esse processo, vamos entender o que é essa parábola, qual é a simbologia dela. A uva é uma produção, é um fruto. Tirando a sua casca, que é esse envoltório, o que tem dentro? Podem falar, porque aqui a palestra é interativa. A gente só não tem aquelas mensagenzinhas que vão passando, mas é ao vivo. Ela tem o fruto em si, a polpa. Dessa polpa extrai toda a essência, né? O néctar que vai ser, digamos assim, na sua fermentação, depurado para fazer o vinho.
Então, essa produção, ela exigia várias etapas. O vinho é o símbolo dessa essência maior. Aquilo que é produzido, que passa por um processo de transformação. A uva em si, todos nós consumimos uva. Eu, por exemplo, eu não bebo, mas eu consumo a uva, suco de uva, normalmente como a maioria das pessoas. Mas o vinho, ele tinha na época uma propriedade e um simbolismo muito forte perante, principalmente, ao povo hebreu. E nós vamos saber por quê. Então Jesus, quando traz essa parábola, o que ele quer nos mostrar? Ele vai nos mostrar, primeiramente, aí nós vamos trazer para um âmbito mais atual. Quem são os primeiros trabalhadores? Quem são aqueles chamados da primeira hora? Quando, no começo do Evangelho, quando o homem começou, na sua jornada espiritual, a conhecer as questões do Deus único, a formatação de tudo isso começou na lei mosaica, através de Moisés, através das leis hebraicas, aonde o conhecimento foi trazido aos primeiros que aceitaram e compreenderam esse ensinamento. Então, esses são os primeiros trabalhadores que solidificaram, que trouxeram através do povo hebreu, que a primeira, vamos dizer assim, a primeira revelação foi exatamente ao povo hebreu, aonde a lei em si, o conhecimento do Deus. Aí nós vamos ver na Bíblia que tem lá, onde fala sobre os 10 mandamentos, que também tem tanto cunho de um ensinamento espiritual, quanto também numa conduta moral, de frear as intenções e as ações humanas. E aí nós vamos ver que nesse processo todo, esses que ao longo do tempo foram solidificando, consolidando a concepção desse plantio, para que essa estrutura, para que esse fruto do ensinamento divino pudesse começar a produzir. No segundo momento, nós temos a segunda revelação, que é o cristianismo. O conhecimento através do Cristo, que trouxe, principalmente, na concepção, e se nós formos olhar a estrutura do Evangelho, ele já começa que eu não vim destruir a lei, eu vim dar um novo sentido. E que esse sentido mostra a todos nós que há diversas moradas na casa do Pai, falando sobre a encarnação, trazendo a concepção e a estrutura da fé, da esperança, da vida futura. E quando ele desarmou todos aqueles preceitos antigos, em que o amor é a lei maior. Amar o próximo como a ti mesmo. Amar os teus inimigos, fazer o bem sem olhar aquele. Que a sua mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. Então todos esses ensinamentos estão alinhados na boa nova do Cristo. E que repercutiu de uma forma muito intensa nos dois sentidos, para aqueles que buscavam
a esperança, que viviam assolados por uma cultura que os sobrecarregava. Porque, se nós formos olhar ali a cultura judaica, ela vivenciou e eles viviam entre três culturas distintas. Existia a cultura hebraica, que vinha através do judaísmo, tinha o conhecimento que eles trouxeram através dos 400 e poucos anos sob a escravidão dos egípcios, sob a influência, e aí veio através deles a adoração de outros deuses. Foi quando Moisés deu aquele corte, e a partir daí o êxodo de 40 anos foi o necessário para filtrar o povo, para poder extirpar ainda as aparas, as feridas que poderiam comprometer ou corromper a estrutura de uma nova jornada. E aí nós vamos ver que havia também a cultura romana, uma influência muito forte do grego e do latim. Tanto que no povo, entre o povo judeu, se falava o aramaico, que era a língua do povo, que pouca gente conhecia, não tinha acesso à literatura. 99% da população era leiga, não conhecia a leitura. Os sacerdotes no Sinédrio usavam o latim para poder traçar os ensinamentos das Escrituras. E os romanos, os gregos, falavam-se o grego. Então eles viviam nesse conflito. Quando Jesus trouxe a essa unificação de pensamento, de que podemos sim conviver com as diferenças, que tudo aquilo que nós estamos vivendo e convivendo é parte do nosso processo. Então, para aqueles que viviam sob a opressão, que buscavam de alguma forma, será que a vida é só isso? Jesus veio trazer o quê? Consolo, o conforto, a esperança para aqueles que não viam outro caminho, mas sim um outro lado que se incomodou, porque nitidamente a presença de Jesus abalou todas as estruturas de controle, de domínio, de manipulação, de tudo isso que a gente conhece até hoje, onde o povo começou a pensar. Tem um trecho do capítulo 11 do Evangelho em que dai a César o que é de César, em que eles vão provocar Jesus. Chegam e questionam Jesus: é certo pagarmos o tributo a César? E Jesus, muito consciente, sabedor das artimanhas, me mostra uma moeda. Então tinha a esfinge da figura do César punhado na moeda. E ele muito sabiamente coloca: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, deixando clara e nitidamente que as duas coisas são distintas, que em detrimento de uma, a outra não deve ser ignorada. Então esses trabalhadores, como diz na parábola de Jesus, o da segunda hora e o da terceira hora, são esses já convocados pela presença do Cristo através do cristianismo. Através desse momento em que, ao longo desses 2000 anos, que nós, mais de 2000 anos, nós vivenciamos o cristianismo, mas ainda não conseguimos viver Jesus. 32% da população mundial é cristã. Quanto vivemos do Evangelho, do ensinamento de Jesus? 75 guerras hoje no mundo, muitas delas movidas por sentimentos
religiosos, em nome de Deus. Aonde ficou as Escrituras e o ensinamento de Jesus? E aí nós vamos ver que nesse terceiro momento, ou nessa última etapa, em que são chamados aqueles na última hora, nós temos a terceira revelação, que é o cristianismo, o espiritismo, ou a sabedoria dos espíritos. Doutrina significa em grego sabedoria, conhecimento. Então, quando nós falamos da doutrina espírita, nós estamos falando do conhecimento dos espíritos, ou da espiritualidade, ou do mundo espiritual, ou da nossa real vivência. E aí, diante dessa parábola, nós temos um elemento que é essencial, que é a linha do tempo. Quando nós falamos dos trabalhadores que foram chamados na primeira hora, aí nós temos o segundo, da segunda hora, da terceira hora e os últimos, na quarta hora. O que a hora significa para todos nós? Podem responder, eu não gosto de falar sozinho não. Qual é o significado da hora? Isso. O tempo. Aí nós vamos ver que nessa linha, a hora, ela tem uma conotação de tempo. Tempo também significa ciclo, significa etapa, significa processos. Então, esses primeiros trabalhadores, alinhados com essa hora, ou nesse primeiro ciclo, nós vamos entender que foi necessário cumprir esse tempo, essa jornada, esse ciclo de estruturação. Alguém aqui trabalha com construção? Construção civil? Alguém já construiu em casa? Já viu a construção de uma casa, de um prédio? Você não começa por cima. Você começa cavando, montando a estrutura para ser sólida. Então, essa linha do tempo que nós vamos traçar aqui vai nos mostrar que essa estrutura, esse ciclo inicial desses trabalhadores foi a necessidade da formatação, de criar as raízes, de plantar, de cavar, de lançar a semente, para que ela tivesse condições de germinar. O segundo ciclo, nós podemos já entender que essa segunda etapa, ou essa segunda era, são aqueles que já chegaram num processo em que a estrutura já havia sido montada. E eles chegaram não só para colher, mas para extrair da uva a seiva, o néctar, o que era essencial, a essência. Então foram trabalhando nesse sentido, que esse segundo momento houve essa separação, a maturação da consciência humana, com a vinda do segundo momento, que foi a presença do Cristo, o cristianismo, para que tudo isso pudesse, de alguma forma, ter solidez, e a partir daí, com essa estrutura montada, essa sapata, essa base, esses alicerces, pudesse começar a se elevar. Então foi o momento em que a colheita começou a ser trabalhada, não só retirada dos pés da vinheira ou da videira, mas começou a estratificar, a separar aquilo que não era puro,
que não serviria para a produção, mas que precisava também ser trabalhado, precisava ganhar forma. Então foi quando, na vinda de Jesus, esse segundo momento, esse segundo ciclo, houve essa preparação na divulgação, através dos seus apóstolos, através dos seus ensinamentos, que foram propagando, apesar de que nós não soubemos vivenciar esses ensinamentos do Cristo. Estamos caminhando, e Ele sabe disso. Ele tanto compreende que não desiste de nós. E nessa terceira etapa, nessa terceira onda, ou essa última etapa, vamos dizer assim, é quando esses trabalhadores que chegaram para finalizar, onde essa estrutura já havia sido montada, já estava ganhando corpo e precisava do acabamento. O que se extrai da uva naquele tempo? Qual era o principal produto? Podem falar, vocês estão muito calados. O vinho. A essência daquilo que se produzia era para estratificar o vinho. O vinho, nessa parábola, tirando, nós começamos lá da videira, até chegarmos no vinho, nesses últimos trabalhadores, aqueles da quarta hora. O vinho representa o quê? É o produto puro, que após ser produzido, quanto mais tempo, quanto mais guardado, alguém aqui é novo, não, né? Mas quanto mais tempo o vinho está produzido, mais puro, melhor e mais saboroso ele fica. Então, quanto mais tempo ele vai passando, com o tempo ele vai se tornando melhor. O vinho somos nós, o Espírito. É a nossa essência que lá atrás começamos a ser trabalhados na nossa consciência. Começamos a ser estratificados, compreendendo que essa casca, esse corpo, esse acessório que nos serve ao longo das nossas reencarnações, é exatamente a ferramenta que vai nos auxiliar na depuração, na finesse desse vinho, nessa consciência maior que nós vamos adquirindo. Mas nós temos um outro aspecto também, que esse ciclo, essas etapas, essa hora também representa. Ela também representa em cada um de nós os nossos estágios reencarnatórios. Lá atrás, quando começamos as nossas primeiras reencarnações, na compreensão, na vivência, na maturidade que fomos alcançando para chegarmos no que nós estamos hoje, nós éramos os primeiros trabalhadores, trabalhando na essência da nossa reencarnação, grosseiramente como éramos. E cada etapa, cada hora, cada ciclo desse vivido são as reencarnações que nós vamos ao longo do tempo, conforme as nossas necessidades, fazendo a nossa jornada. E para que isso aconteça, nós somos pisados, somos pisoteados. Vamos deixando de lado tudo aquilo que na nossa mochila não cabe mais.
Eu não sei da mochila do Walter, porque ele não larga essa mochila, né? Onde ele vai, ele carrega essa bolsa. É impressionante. Mas a nossa mochila, ela vai se tornando cada vez mais leve. Como a maturação do vinho. Ele precisa dos estágios da preparação da uva, da sua colheita, da maceração, da separação da casca, da filtragem, da acidez para poder separar o que não é bom, as dores que nós passamos, as dores da alma, o sofrimento que nos alavanca, o sofrimento que nos iguala, como diz Emmanuel, que nos coloca todos no mesmo patamar. A dor da perda de alguém nos iguala. É a maceração. Quando nós compreendemos que vamos deixando de lado aquilo que não nos acrescenta, para nos tornarmos essa essência, esse vinho. E veja como o vinho era tão cultivado e até hoje é tão valorizado, quanto mais tempo guardado pela sua safra, pela sua qualidade, mais valor ele tem. E aí nós temos uma outra etapa de tudo isso, que são os estágios que nós vivenciamos nas nossas encarnações presentes no nosso planeta. Para que nós pudéssemos, ao longo do tempo, termos condições de aqui estarmos, acompanhar o processo dos ciclos evolutivos do nosso planeta, saindo do mundo primitivo, passando por um mundo de provas e expiações, e agora passando por um mundo de transição planetária para chegar no mundo de regeneração, são as etapas que a vinha precisa cumprir para chegarmos na essência maior da nossa maturidade espiritual, da nossa maturidade espiritual e moral. Portanto, esses últimos, aqueles que vieram, já compreenderam que lá atrás os outros ainda não haviam compreendido e se indignaram. Porque o El que chegou por último recebeu o mesmo que eu, que estou aqui desde cedo. E ele vai ganhar a mesma coisa que eu? Mas eu trabalhei o dia todo, ele chegou, trabalhou 1h30. Porque ainda estamos presos na nossa vaidade, no egoísmo, na ambição, não compreendemos o chamado, não compreendemos a essência que a vinha proporcionou no trabalho interior. E aí nós somos convocados de novo, no segundo momento pelo Cristo. Aí nos colocamos nesse trabalho. Ah, é Jesus, que maravilha! E aí, em nome dele, nós começamos a nos desviar. Não, aqui está muito bom. Aqui, olha, é impressionante isso que está acontecendo. Então, nós começamos a criar alternativas e vamos aos poucos nos desviando, porque perdemos a essência e o direcionamento. E quando falamos desses trabalhadores da última hora, é o momento atual da nossa reencarnação. Nós estamos vivendo o melhor momento da nossa reencarnação. Todos nós, os 8 bilhões de espíritos. E também aqueles que transitam ao nosso lado.
que tem a oportunidade de passar pela maceração do aprendizado. Mas a escolha é individual. Todo o processo é individual e é gradual, cada um no seu tempo. Então, quando nós falamos sobre a terceira revelação, o conhecimento que a espiritualidade ou o mundo espiritual foi revelado há pouco mais de 167 anos, é muito pouco perante toda essa trajetória que nós falamos aqui. É muito recente esse conhecimento. A clareza que foi nos trazida pelos Espíritos, apesar de que nós já a conhecíamos. Apenas ainda estávamos moldando ao nosso querer, da nossa maneira de querer conduzir. Então, quando nós falamos que esses últimos serão os primeiros, são aqueles que despertaram para esse momento. São aqueles que conseguiram compreender que todo esse processo, desde o plantio, desde o cuidado do broto, desde o regar, do florir, do frutificar, de chegar no momento da colheita, de passar pela maceração, de separar a polpa e fazer toda essa levedura para alcançar a essência maior, que é o valor de tudo isso, que é o Espírito, a nossa consciência. Então, à medida que nós trazemos essa clareza, compreendemos tudo isso, nós estamos e somos esses trabalhadores da última hora. Os últimos que serão os primeiros. Então, essa clareza, essa visão clara, nítida, em que nós vamos despertando ao longo da nossa existência, e não importa se você é espírita, se você não tem religião, ou se você tem alguma visão de uma outra religião, a essência maior é o significado que tudo isso aqui dentro move e nos conduz. Temos muitas pessoas que nós conhecemos, e vocês também devem conhecer, que não tem vínculo com religião, mas tem um coração ampliado, puro, numa essência que se comove em relação ao outro, numa pureza espiritual impressionante, porque já são aqueles que despertaram. E à medida que nós compreendemos que essa parábola tem a ver conosco, com agora, com esse momento, porque nós somos esses trabalhadores da última hora. Somos nós que estamos aqui, nesse momento, colaborando na transformação que o planeta precisa fazer. Nessa transição, seja na nossa colaboração individual, através das nossas preces, através dos nossos recolhimentos, através das nossas orações, que elevam a vibração do planeta em benefício de muitos, seja na ação coletiva. Constantino Klinger fez um comentário essa semana que eu achei excepcional, eu até postei na minha página, que é o seguinte, que o que dá ibope em todo lugar são as coisas ruins. Tudo que é tragédia, tudo que é ruim, tudo que o bem não dá ibope. Então nós precisamos propagar o bem. Não importa onde nós estejamos. Nós, como esses trabalhadores da última hora, nós somos responsáveis pelo planeta, pela transição que está acontecendo.
Muitos espíritos que já desencarnaram, aqui não estarão mais. Em 1945, quando André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe a informação sobre nosso lar, sobre o umbral, aonde estão aqueles espíritos? Que o umbral esvaziou, já não estão mais aqui. Quem está travando o planeta no seu processo evolutivo? Nós, os encarnados. Se a gente não ampliar, perceber na nossa ação diária, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, na nossa conduta, e aí nós vamos buscar nessa vigilância. E é por isso que Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, pouco antes de ser preso, que estava ali João, Pedro e Tiago. E no instante que ele se recolheu para a prece, eles dormiram. E aí, quando ele retorna, estão lá eles dormindo. E ele questiona: onde vocês estão que não vigiaram? E esse vigiar significa aqui dentro de nós. Para sermos merecedores de sermos os trabalhadores da última hora, onde temos a responsabilidade efetiva de tudo que nós podemos fazer nesse momento, uns pelos outros, na coletividade e na e na coletividade em que nós vamos gradualmente alcançando a nossa percepção e a visão. Então a mensagem que nós trazemos hoje é para que nós possamos nos colocar, sermos merecedores e estarmos prontos a cada momento em que formos convocados. E aí eu vou deixar uma pergunta final. O que cada um de nós estamos fazendo para sermos merecedores da presença do Cristo? Que Jesus ilumine a todos nós e traga para cada um de nós a lucidez necessária, a compreensão. O Evangelho está ao alcance de todos. Pode ser o Novo Testamento, pode ser a Bíblia, o que seja. Não temos justificativa. Na pergunta do Livro dos Espíritos, em Kardec questiona ao Espírito de Verdade: aonde estão as leis divinas e que você cita? O Espírito responde: na sua consciência. Então nós já trazemos em nós essa centelha que nos direciona em todo o caminhar. Vamos dar ouvido, vamos dar fluidez, trabalhando de forma pensada, a fé raciocinada, aquela que nos move no sentido maior, onde vamos aos poucos alcançando com clareza, nitidez, maturidade espiritual e maturidade moral. Que Jesus abençoe a todos nós, ilumine a nossa jornada hoje e sempre. Que assim seja.